Essa aula. Tudo bom, Gustavo, e com você? Show. Eu fechei os slides. Vou ter que abrir os slides. Cadê? Eu não lembro nenhum slide que eu parei. Eu acho que não faltava muito, não, para terminar. Estou abrindo, gente, uma calminha. Bom, enfim, enquanto vai abrindo aqui, por favor, enviem o nome aqui para a chamada, certo? Para eu conseguir registrá-los. Hoje eu tenho a sala só para mim. As duas alunas, elas precisaram ir embora, certo? Mas aí fica mais fácil de falar, né? Assim, esse escudo facial que atrapalha um pouco a acústica. Então, tá. Apresentação do isso. Então, tá. Já abri. Vou compartilhar com vocês. E pronto. Então, tá. Então, a gente passou aqui pelos slides dos objetivos, modo de produção, produção capitalista, característica, conceito de trabalho, certo? Aqui o slide com uma rápida... Vocês estão conseguindo ver, né? Alguém confirma para mim? Estão assistindo, né? Estão conseguindo ver aqui. A apresentação está acontecendo. Que bom. Semana passada eu esqueci, né? Então tá, característica, superestrutura, o texto que a gente leu, a afirmação absurda daquela empresária, né? Capitalismo e capital, discorda dessas conclusões sobre o que seria, né, capitalismo. E a gente tinha iniciado a explicação lá dos modelos, do modelo matemático, né, para deixar claro a exploração que ocorre por parte do patrão em relação ao seu empresário, certo? Então, se eu não me engano, foi aqui. Foi justamente nesse slide que a gente tinha parado, né? Então, como que fica mais fácil, eu vou fazer aqui a opção do ponteiro, marca texto, eu acho que ele dá mais destaque, né? Então, aqui, depois de explicar direitinho como que funciona aqui a mais-valia com esse exemplo das horas trabalhadas no trabalhador, então o material ele chega e ele tenta tornar esse exemplo um pouquinho mais claro, um pouquinho mais lúdico, certo? Como a fábrica de computadores, certo? Então, se uma fábrica de computadores produz um computador por hora em 22 dias, ou seja, por hora, quantos computadores terão sido produzidos nessa fábrica? Então, terão sido produzidos 176. O empresário, ele precisaria vender apenas 16 para pagar os empregados, 64 para cobrir os outros gastos da produção, certo? Para repor o seu estoque, tudo aquilo que a gente já mencionou, e os outros 96 é aquilo que está indo direto para o bolso do patrão, certo? Que é o sobretrabalho, que é a mais-valia, que é isso que Marx está criticando. Então, Marx ele não está fazendo a crítica sobre o salário pago, ele não está fazendo a crítica sobre o lucro que ele consegue aqui com esses 64 que repõe aí seu estoque. A crítica de Marx para essa concentração de renda, ela versa a respeito do sobretrabalho. É essa a mais-valia, certo? É isso a fonte dos maus para Marx, certo? Então aqui tem mais uma vez exemplo didático para vocês, certo? As 16 horas de trabalho, que pagam o salário, que produzem 16 computadores, as 64 de trabalho, que repõem aí os custos da produção, certo? Os 88 computadores, e as outras 96 horas de trabalho sobre trabalho não pago. Esta sim é a mais-valia, que explica aí o lucro exagerado, o lucro absurdo das empresas e que explica também a exploração. Certo? Então, 176 horas de trabalho por mês, soma 22 jornadas de trabalho de 8 horas, certo? Então, é isso que está acontecendo. Então, para finalizar, eu acho que só faltam alguns 2 ou 3 slides, aí a gente já vai para começar um pouquinho da correção, certo? Então, os tipos de trabalho. A mais-valia, então, ela pode ser absoluta ou relativa. Isso aqui é para complementar, então, a exposição a respeito dessa mais-valia. A Revolução Industrial criou jornadas de trabalho muito longas e os capitalistas o máximo de tempo de sobretrabalho, certo? Com o tempo de trabalho necessário para produzir os bens era fixo, certo? Quanto maior o tempo total da jornada, maior o tempo de exploração da mais-valia, certo? Essa situação foi nomeada por Marx de mais-valia absoluta. Então, essa mais-valia absoluta era aquele tempo integral de exploração do empregado trabalhando nessa fábrica, certo?
essa questão e a luta dos operários pela redução das jornadas de trabalho nas fábricas fizeram os capitalistas se voltarem para a possibilidade de reduzir o tempo de trabalho necessário como forma de reduzir os salários. Então, olha só o que aconteceu. Os trabalhadores, eles trabalhavam por grandes períodos de tempo, certo? Essas horas não existia legislação, não existia nada. Então, essa exploração acontecia nessas horas que eles trabalhavam, certo? Que geralmente eram mais da metade do dia, eram 12 horas de trabalho, para mais, certo? Então, quanto mais horas você estava lá trabalhando, seu salário era fixo, era o tempo que você precisava ficar na empresa, certo? Só que a exploração que você ganhava era só para... De novo. Você trabalhava todo esse período, o seu salário era igual, certo? Você não estava ganhando mais nada. A exploração ela já acontecia aí nessas cargas grandes de trabalho, certo? Os operários se articularam para reduzir essa hora de trabalho, só que o que aconteceu? Não foi somente reduzida a hora de trabalho, os salários também foram reduzidos. Então, o salário foi reduzido, o tempo de trabalho foi reduzido, mas o lucro, a mais-valia, a exploração, essa permaneceu a mesma, porque o tempo de trabalho ele é o mesmo, aquilo que o trabalhador está produzindo também é o mesmo, ou se não menos, porque ele está trabalhando menos, certo? Então ele continua produzindo quase a mesma quantidade, recebendo menos, por isso trabalhando menos, e a mais-valia continua lá, firme e forte com tudo aquilo que ela proporcionava. Certo? Então, reduzir o tempo de trabalho necessário como forma de reduzir os salários. Essa foi a escapada dos empresários lá desde já da Revolução Industrial. Se as mercadorias e os serviços necessários aos trabalhadores tivessem seus preços reduzidos, o valor da força de trabalho do mercado acompanharia essa queda. Mas não é o que acontece. Certo? O que acontece é só os salários sendo diminuído, o período de trabalho sendo diminuído, os preços aumentando, a mais-valia permanecendo, certo? Então é isso que acontece. É esse quadro mais amplo, social, econômico, político, é o que contribui aí, não somente para essa mais-valia aqui, mas também para a desigualdade criticada pelo Marx, certo? Então, Marx chamou de mais-valia relativa os avanços da tecnologia, certo? Existe essa mais-valia absoluta e a mais-valia relativa, que vem com o avanço da tecnologia. Mecanização da agricultura, robotização das fábricas, desempenha papel de destaque nesse processo, aumentando a produtividade e baixando os preços. Então, a tecnologia, ela chega, aumenta a produtividade, você consegue produzir mais coisas, os preços tendem a cair, certo? Só que o trabalhador, ele continua lá sendo explorado através daquilo que ele pelo período em que ele está trabalhando. Então, essa mais-valia relativa acompanha aqui esse advento aí da tecnologia. Sobre a acumulação de capital, gerou debates acalorados, principalmente em relação aos tipos de trabalho. Então, a gente está caminhando. A gente viu aí a análise dessa mais-valia, como que funciona o trabalho, a exploração dentro desse trabalho, só que os tipos de trabalho, eles também recebem nomenclaturas diferentes, certo? Por quê? Porque existe o trabalho simples, o trabalho complexo, o trabalho abstrato e o trabalho concreto, certo? Isso aqui, essas nomenclaturas, essas definições, elas não trazem uma valoração positiva ou negativa para o trabalho em si. Então, o trabalho concreto do rapaz que vai carpir um terreno, ou que vai precisar fazer a coleta do lixo, ou vai precisar empacotar, descarregar caminhão, certo? Ele não é menos do que o trabalho intelectual aí de um acadêmico, de um professor, de um jornalista, certo? Ele não tem essa valorização, certo? Falar que um trabalho é concreto, abstrato, complexo, é simples, não é positivo ou negativo. Isso só serve para classificar a dificuldade de execução nessas atividades. Trata-se de uma classificação que não leva em consideração a dificuldade de executar uma atividade, ou a qualificação técnica exigida para essa execução. Então, essa daqui é mais uma divisão para você conseguir fazer aí a exploração em cada uma dessas classes, certo? Então, o trabalho abstrato, aqui tem um certo resuminho, se refere ao trabalho social mais amplamente considerado, certo? Quanto ao trabalho concreto, forma específica do trabalho executado pelos indivíduos. Certo? Operador de uma linha de montagem também aqui entra o exemplo do trabalho simples, certo? Que é o trabalhador que está responsável numa linha de montagem, certo?
e a diferença entre o trabalho complexo, que são todos os setores dessa fábrica tomados em sua totalidade. Então, aqui o operador de uma linha de montagem de uma fábrica de automóveis desempenha um trabalho simples, que faz parte de toda a cadeia de tarefas que compõe a produção de um automóvel. Então, existem outros setores responsáveis pela produção desse automóvel, certo? Desde a extração dos minérios até a linha de montagem, certo? Desenho dos projetistas, enfim, tudo isso. Todo esse conjunto é o que chamamos de trabalho complexo, certo? Então, o trabalho simples é aquele executado por um indivíduo, um pequeno grupo, e o trabalho complexo é aquele executado em sua totalidade, em todos os setores, certo? Aqui tem um exemplo aqui do trabalho, né? O trabalho dos escravos serradores retratados na tela de Debré, serradores horizontais de 1921, é um exemplo de trabalho concreto. Olha aqui a força que eles exigem, certo? Um trabalho que eles precisam fazer, serrando isso aqui. Já quando falamos de toda a produção econômica do Brasil Imperial, temos um caso de trabalho abstrato. Então, qual que é a diferença? Então, trabalho concreto é aquele que está versando sobre os indivíduos ou pequenos grupos controlados. Isso acontecendo no Brasil Império, certo? Quando a gente abre esse cenário e pega toda a economia no Brasil Imperial, então aí fica um trabalho abstrato que está incluindo outros setores, outros trabalhos, certo? Isso é um trabalho complexo. Acho que agora ficou mais clara essa divisão entre o trabalho concreto e o trabalho abstrato. Além disso, o trabalho específico de um cirurgião, então esse exemplo aqui dos africanos, está trazendo, então, o exemplo do trabalho simples, né? E o trabalho abstrato. Não, trabalho concreto. Perdão. Trabalho concreto e o trabalho abstrato. Enquanto aqui a cena desses médicos já está remetendo ao trabalho simples e ao trabalho complexo, certo? Então, além disso, o trabalho específico do cirurgião classificado como trabalho simples, em contraposição ao trabalho complexo, se manifesta quando consideramos todos os setores do hospital. Então, cada um desses daqui, nessa mesa de cirurgia, é um trabalho simples. O hospital, levado em consideração em todos os setores, é um trabalho complexo. Certo? Eu acho que ficou claro. Se não ficou claro, por favor, avisem, que aí eu explico para vocês. E, para finalizar, tem aqui essa fórmula do Marx, a gente trouxe, que o material traz para vocês, que é a taxa de mais-valia. Então, Marx ele propôs esse cálculo, que é a taxa da mais-valia, dividindo-se o tempo do sobretrabalho, que é o MV, certo? Que é essa daqui, taxa de MV, pelo tempo de trabalho necessário, que é essa daqui, tempo de trabalho necessário. Não, estou dividindo isso o tempo de sobretrabalho, que é esse aqui de cima, e o tempo de trabalho necessário para se produzir alguma coisa. Então, teríamos essa seguinte forma, certo? Se a teoria mais-valia tem utilidade para a sociologia, é por ter contribuído para compreender como funcionam as engrenagens da dominação socioeconômica, certo? Na sociedade estratificada em que vivemos. Então, deixando de lado essa parte mais matemática, essa parte daqui dessas fórmulas, a gente precisa se concentrar é a contribuição que a sociologia traz ao fazer, tanto Marx quanto as considerações que ele faz na sua obra Capital, ou com todo o seu pensamento, e diversos outros autores, é mostrar aqui essa mais-valia, que esse lucro exagerado dos patrões, dos proprietários, eles exercem sobre os patrões. Aquilo que o trabalhador está trabalhando, aquilo que o empregado está trabalhando a mais, e o lucro daquilo que poderia estar sendo dividido, está indo somente para o seu patrão. Certo? Então, essa foi a contribuição da sociologia, mostrar como que essa sociedade estratificada, essa sociedade dividida, essa sociedade de classe acontece, certo? E como que o sistema mais amplo, tanto econômico, que é naquilo que acontece nos nossos trabalhos particulares, quanto naquilo que diz respeito ao país inteiro. Os nossos modos de produção, os nossos meios de produção, que contribuem para a manutenção dessa desigualdade, dessa pobreza que a gente tanto escuta, tanto nos jornais quanto nas redes sociais, que acredito que apareça também para vocês. Possível uma pessoa viver tão alheia à realidade, a ponto de não reconhecer a desigualdade presente tanto na sua cidade quanto nos outros hemisférios, certo? Então, é com isso que eu finalizo aqui a aula com vocês hoje. E cadê vocês? Gente,
pessoal saiu em peso. Eu tô aqui. Valeu, Luiz. Aprecio aí a sua presença, tanto a participação. Eu vou dar agora uma lida no chat para ver se tem alguma dúvida, uma coisa. Aproveitem agora para enviar a dúvida de vocês, certo? Porque depois vocês vão mandar no exercício do plural que não entenderam. Agora é a hora para conseguir responder. Aproveitando para falar dos exercícios do plural, gente, o pessoal está me mandando feito no caderno. Feito no caderno, eu não vou ver como que está essa atividade para vocês. Não vou na casa de vocês ler o que está escrito no caderno, se vocês responderam, certo? Eu preciso que vocês me respondam no plural, para eu conseguir avaliar, para conseguir fazer as notas, certo? Então, deixa eu ver aqui o chat. Tá certo, gente. Se vocês não têm dúvida alguma, então já podem sair, estão liberados, certo? Eu agradeço aí mais uma vez a presença e participação de todos, certo? Qualquer problema, me procure, certo? E até semana que vem. Obrigado, Lavínia. Tchau, tchau e tudo de bom.